A paz do Senhor. Amém. Uma alegria estar aqui com todos vocês. Nós vamos meditar um pouco aqui no Evangelho de João, capítulo 6. Tem partezinha também do capítulo 7 que a gente vai fazer menção. Mas algo que me chama a atenção nessa passagem, eu estava hoje o dia inteiro lendo ali atrás, enquanto a igreja estava glorificando a Deus, louvando a Deus. Deus estava me dando renovações em cima dessa mensagem. Aleluia, glória a Deus. Um grande problema que nós temos, que nós encontramos, é que tem pessoas que elas querem um Deus, querem um Jesus, de acordo com aquilo que ela acha conveniente. Não da forma que ele é. Não da forma que ele veio para poder nos salvar. E quando diz que ele veio nos salvar, ele entregou-se a si mesmo para que eu e você, nós tenhamos vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Mas nós vivemos aqui nesse mundo. Nós vivemos essa realidade que é esse mundo, essa correria que é esse mundo, essa loucura que é esse mundo. Nós vivemos aqui diante de informações que muitas vezes essas informações, até no que diz respeito à religiosidade, ela se confunde com a espiritualidade, que é a pessoa do Senhor Jesus. Nós vamos começar aqui no capítulo 6, no versículo 60. Muitos discípulos abandonam Jesus. Tinha o povo, os discípulos, e dos discípulos, Jesus escolheu 12 para serem os seus apóstolos. Repare que aqui está falando que quem abandona Jesus são os discípulos. Mas por que abandonaram Jesus? Nós vamos ler também, nós vamos meditar, nós vamos refletir sobre isso também. No capítulo 60 diz assim, a minha Bíblia, ela é a Nova Versão Internacional em português, tá, pessoal? Que é uma linguagem que eu entendo não tão formal quanto a revista e atualizada e nem a corrigida. Então, é uma linguagem que eu entendo ser mais adequada para o dia a dia, que dá interpretação mais própria do dia a dia. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Só porque vocês ouviram isso, vocês estão escandalizados? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Só em vocês ouvirem, vocês estão escandalizados? Será que vocês estão preparados para o momento de vocês verem a assunção do Filho do Homem, vocês verem ele voltar para o lugar da onde ele veio? Porque ele estava se referindo exatamente a todo o processo dele de crucificação, de martírio, de morte, de ressurreição, da sua glorificação, voltar e depois ele subir para nos enviar o Espírito Santo. Glória a Deus. Que até então, nessa parte da mensagem, aqui no capítulo 6, o Espírito Santo não tinha se manifestado, porque Jesus ainda estava entre nós. E essa é a grande questão.
muitas vezes se confunde as pessoas que frequentam igreja. Elas pensam que pelo simples fato de frequentar a igreja, elas têm em si o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para quem frequenta a igreja, não. O Espírito Santo é para quem Deus quer conceder. É isso. De acordo com o propósito de Deus para a vida, com a vida daquela pessoa. Não é tempo de igreja. Não é formação teológica, intelectual. Não é cor de pele. Não é idade. É quem Ele quer usar. Não é tempo de ministério, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Porque tem muitos que falam de Deus, mas se colocar na balança mesmo e ver o fruto, só tem falado da Escritura, só tem falado de religiosidade. Mas Deus não concedeu a dádiva do Espírito Santo. Porque não tem como aquele que tem o Espírito Santo, ele não deixar Deus agir por seu intermédio. Muitos falam de Deus, mas não deixam Deus agir por seu intermédio. E Jesus perguntou para eles: só em vocês ouvirem isso, vocês estão se escandalizando? Então vamos aqui no capítulo 6, logo no início, que fala da primeira multiplicação, que é exatamente onde começa todas essas questões que nós estamos relatando aqui, do escândalo em ouvir a palavra, em ouvir a mensagem. Aqui, no capítulo 6, versículo 1, algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Os milagres atraíam a multidão. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Repare que os mesmos discípulos que lá, como nós falamos, se escandalizaram, eles estavam sentados com Jesus. A multidão ainda não tinha chegado, porque Jesus atravessou o mar e a multidão foi atrás de Jesus, porque viu os sinais, queria mais uma vez ver milagres acontecendo e, por que não dizer, muitos deles esperavam esses sinais, esses milagres acontecerem em suas vidas. A igreja não é diferente hoje, que espera muitos sinais e milagres acontecerem em suas vidas. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus provocou Felipe. Onde nós vamos encontrar pães para poder dar para essa galera toda que está chegando aqui? Fez a pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ó Jesus, nem se a gente gastasse 200 denários, o que representava 200 denários naquela época? É como se fosse um dia, cada denário era um dia de salário. 200 dias de salário não ia dar para alimentar aquele povo todo. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso perante tanta gente? Ele trouxe uma solução.
aparentemente uma solução, porque ele trouxe para aquele que de fato iria resolver. Ele tomou uma iniciativa. Ele não ficou em dúvida sobre o que poderia fazer para poder saciar a fome daquelas pessoas. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados para aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Por que tem essa colocação aqui que queriam proclamar Jesus rei naquela época? Porque o povo de Israel, o povo lá, os judeus, eles viviam sobre o domínio dos romanos. Eles eram tratados ali como uma escória, como escravos para os romanos. E eles estavam esperando que se cumprisse há algum tempo a pregação que viria, ou a mensagem da lei que viria o Salvador. Mas eles pensavam na cabeça deles que esse Salvador viria para poder fazer uma rebelião, ou uma revolução, ou uma guerra contra os romanos que estavam subjugando-os há muito tempo. E eles queriam que o Messias fosse alguém que pegasse em espada. E não é nada disso. Até os que seguiam Jesus, eles tinham esse ânimo de achar que Jesus resolveria tudo com fogo descendo do céu, com espada desembainhado da sua bainha. Então Jesus foi embora, aqui a partir do versículo 16, que fala que ele anda sobre as águas. Eu reservei aqui uma parte muito interessante no versículo 22, que fala assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado percebeu que apenas o barco estava ali. Jesus já tinha saído dali com seus discípulos e foi embora para o outro lado. Vendo que a multidão queria usar dele para os seus benefícios próprios, que era tirar os romanos do domínio daquela região, Jesus saiu porque ele não estava ali para isso. O propósito de Deus com Jesus era outro, como é outro em nossas vidas. É outro em nossas vidas. Jesus, ele prometeu a salvação para cada um de nós. Ele prometeu a salvação. Milagres podem acontecer? Sim. Mas o maior milagre de todos que ele tem preparado para mim e para você, se crermos, é a vida eterna. É a coisa mais certa que pode acontecer para aquele que crê, para aquele que vive uma vida com Deus. Após essa morte, não sofrermos o dano da segunda morte. É a vida eterna. No dia seguinte, versículo 22, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades, aproximando-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou no barco e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. E olha essa parte que eu acho interessante, a partir do 25. Preste muita atenção nisso.
No 25 fala assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Repare, a multidão não viu Jesus onde estava, foram atrás dele, sabiam que ele estava lá, eles tinham uma intenção, e Jesus já sabendo de tudo isso: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu para eles: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O alerta que ele deu e que ele nos dá nos dias atuais: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou, que é Jesus. Crer naquele que ele enviou. Tem tanta gente que crê em muitas coisas, de várias maneiras, menos em Jesus, menos nos ensinamentos de Jesus. E quando nós entramos para dentro de igreja, e eu tenho o privilégio, pela misericórdia de Deus, de frequentar e visitar muitas igrejas, eu tenho levado essas mensagens de reflexão para as pessoas. Igreja é apenas um elo entre você e a mensagem, a palavra que pode levar você à salvação. Não a religiosidade, mas a comunhão com Deus, que se dá através de você crer e buscar a presença de Deus para a sua vida. E Jesus, ele deixa claro para as pessoas que estavam seguindo a ele, que não é a busca de milagres, é a busca da salvação. Não é a busca de satisfazer as necessidades que nós temos. Qual necessidade que você tem? A necessidade que você tem, que eu tenho, não pode estar em primeiro lugar em nossa vida. O que tem que estar em primeiro lugar em nossa vida é você buscar a Deus para que você possa ter a vida eterna. Aleluia! Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que mais? A sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que é também a questão da justiça de Deus? É a reflexão que todos nós podemos e precisamos fazer. Porque as pessoas que buscam apenas interesses pessoais, as pessoas que buscam apenas a manifestação do milagre para poder transformar uma situação que ela está vivendo pessoalmente, ou em sua casa, em sua família, nem sempre permite essa pessoa conhecer a Deus como Ele é. E volto a dizer, isso não é tempo de igreja, não. É você permitir que Deus, Ele possa se revelar para você. Ele se revela das formas mais simples que se tem, que se possa imaginar. E por ser tão simples, às vezes as pessoas não percebem. Por não exigir muito, as pessoas muitas vezes não se dão conta que Ele está ali só aguardando aquela pessoa, ela abrir o coração para que Ele entre.
E muitas vezes nós esperamos algo tão complexo. Tão complexo. E ele deixa bem claro, não é pelo pão que perece que você deve estar buscando a ele. Versículo 30. Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrará para que vejamos e criamos em ti? Que farás? Ora, a mesma multidão que viu ele fazer muitas coisas e foi atrás dele, depois que ele pegou e chamou a sua atenção, porque eles estavam indo atrás, são os mesmos que fizeram novamente essa pergunta: vem cá, o que a gente vai esperar de você para que a gente possa crer em você? Temos que ter esse cuidado dentro da igreja. Temos que ter essa atenção dentro da igreja. Declarou Jesus: digo a verdade. Perdão, versículo 31. Os nossos antepassados comeram maná do deserto. Maná no deserto. Como está escrito: e lhes deu a comer pão dos céus. Essas pessoas falaram para Jesus. Declarou-lhe Jesus: digo a verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a você o verdadeiro pão do céu. Repare que Jesus ele deixa bem claro, não foi Moisés quem deu aos seus antepassados o pão do céu. É meu Pai quem dá. Não é no passado, deu. É no presente, dá. Glória a Deus, aleluia. E esse alimento que Deus dá é todos os dias. Ontem já foi passado. Ele fala hoje, ele dá o alimento hoje. É não nos cansarmos de buscarmos esse alimento. É não nos deixarmos esmorecer diante da jornada que nós caminhamos. Não nos deixarmos desanimar diante das dificuldades que nós enfrentamos. Não adianta a gente ficar vivendo, pastor Correia, de glória do passado. Passou. A glória tem que ser do presente. É do presente. É buscarmos esse alimento hoje. Buscarmos esse alimento agora. Glória a Deus, aleluia. E é Deus quem dá. Não é igreja A, B ou C. Não é pastor, bispo, apóstolo. Não é o homem que dá. Glória a Deus, aleluia. Não é o pastor Vinícius que dá. Eu estou apenas transmitindo o que ele nos concede. Aleluia. Está aqui para mim, está para você. Digo a verdade, não foi Moisés que deu a vocês pão do céu. Não é religião nenhuma, pessoal. Não é religiosidade nenhuma, não é lei nenhuma. Não fique preso às questões da lei. É isso mesmo. O que nós temos que receber é a graça. É a misericórdia de Deus. Se Ele não tiver misericórdia de mim, cruz credo. Meu Deus do céu. Esse pão que Ele dá a cada instante. Olha só. Mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. É Jesus. Não está mais fisicamente entre nós, está em espírito. E concede a todos quanto Ele quer essa revelação, essa intimidade. Não é informação. Não é informação. Aqui no capítulo 7, seguindo adiante, Jesus
os judeus e os fariseus, eles reunidos, perguntaram assim: como é que pode ele ter tanta sabedoria sem ter estudado? E Jesus fala para eles: se vocês deixarem Deus revelar a vocês, vocês vão ver que aquilo que eu falo vem de Deus. Vocês não conhecem, vocês não reconhecem, porque vocês não entendem que é Deus que fala e quem me enviou. A palavra está aqui. Não tem diferença. Tem escolha. Não é diferença, é escolha. Você quer continuar voltado para aquele, o que a lei diz que Moisés fez, e ele deixou todo um ordenamento que se segue? Ou você quer viver a consciência da graça, a consciência da misericórdia, a consciência de que Jesus, ele fala assim: vinde, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vou te aliviar. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Glória, aleluia. Glória a Deus. Porque a religiosidade impede as pessoas de conhecerem o verdadeiro Deus. Glória a Deus. A religiosidade, ela escraviza as pessoas. Eu estou me referindo à religiosidade dentro de igrejas evangélicas. Porque eu sou um cristão evangélico há 38 anos. Religiosidade está escravizando pessoas. Por quê? Porque aqueles que deveriam ensinar Cristo tão somente como Ele é, querem inventar coisas. E as pessoas se cansam, as pessoas chegam a um ponto da vida delas que elas se cansam. E quando elas se cansam, infelizmente, elas fecham a porta do coração para quem? Para Cristo. Por isso que os discípulos lá se escandalizaram. Que Jesus chamou a atenção deles, porque se nós estamos aqui, se nós buscamos esse alimento, nós temos que ter uma condição espiritual ou uma espiritualidade que possa incentivar, nos levar a incentivar as pessoas, a multidão que está lá fora, a conhecer a Cristo. Glória a Deus. E a multidão que está lá fora, quando vê muitos de nós, não quer conhecer esse Cristo. Não quer. Porque muitos de nós está aqui dentro apenas por causa do milagre, está aqui dentro apenas porque está buscando saciar a fome através do pão que perece. Esquece de buscar de fato. É verdade. Eita. O pão eterno que desce do céu, o alimento que vem de Deus. 33 fala: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Glória a Deus. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aleluia. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aleluia. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Se você tem fome, se você tem sede, não importa onde você esteja, só digo uma coisa: você está no lugar errado. Porque se você estivesse no lugar certo,
mesmo pregando a Cristo, ele é mentiroso? Não. Não é mentiroso. Ele diz aqui: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Se está com fome, você não está indo até ele. Estão usando uma imagem de inteligência artificial, que agora tudo é inteligência artificial, para poder chamar a sua atenção, para poder desfocar você do Cristo vivo, através daquilo que muitas vezes mostram sinais, mostram maravilhas, mas só que você continua com fome. Você continua confuso, você continua com a sua mente, desculpa a expressão, perturbada. Você não tem paz. Se você não tem paz, você não teve esse encontro com Ele. Porque quem tem encontro com Cristo, mesmo em meio às lutas, tem paz. Aleluia. Tem paz. Você pode ficar preocupado, mas tem paz. Você pode sentir medo porque você é humano, mas ter paz. Nós somos humanos. Você pode chorar por qualquer situação, mas ter paz. As lutas para aquele que tem Cristo não vêm para a sua derrota. As lutas para aquele que tem Cristo vêm para te fazer amadurecer e crescer cada vez mais com Ele. Crescer cada vez mais com Ele. E Ele fala: aquele que crê em mim nunca terá sede. Sede de quê? Não sei. Ah, Deus, eu estou tão injustiçado. Sede de justiça? Se você crê, Ele não vai fazer você ser vingado. Ele vai fazer justiça. Ah, eu quero vingança. Esquece. Então você faz parte daqueles que lá no versículo 60 foram chamados a atenção por Ele, por causa da incredulidade. Ele faz justiça. E qual é a justiça que Ele faz? A que Ele acha que deve fazer. Glória a Deus. E será que é isso que você quer que Ele faça? Ou você quer que Ele faça aquilo que você quer que Ele faça? Foi confuso? Não, né? Porque se você quer que Ele faça alguma coisa, você não quer que Ele faça justiça. Você quer que Ele faça a sua vontade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É na verdade. E a sua justiça e as demais coisas Ele vai acrescentar. É natural. Oh Deus, aleluia. Versículo 44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Não importa darem nome para quem quiser que seja.
somente por intermédio dele que nós alcançamos a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Somente por intermédio dele. Ninguém viu o Pai, versículo 46, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Que é ele. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. E mais uma vez ele diz assim: eu sou o pão da vida. Eita Deus, hein? Você tem fome? Você tem sede? É só por intermédio de Jesus. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Aí por isso que, voltando lá no 60, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportar? Não tem jeito. Não tem jeito. A pessoa pode escolher se ela quer continuar ouvindo aquilo que agrada a ela ou ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Vai escolher ela. Pode ficar se iludindo, se enganando, onde quer que você esteja. Porque a palavra de Deus, ela vem sobre nós e vem para nós para poder nos edificar, para poder nos consolar e para poder nos exortar. A mesma palavra Glória a Deus. exorta uns, a outros edifica e a outros consola. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não está interessado no que você pode dar para Ele. Ele não precisa de nós para nada. Aleluia, glória a Deus. Absolutamente nada. Se a pessoa entender que Cristo veio para poder, Deus mandou Cristo para nós, para que Ele fosse o sacrifício. O sacrifício para que nós pudéssemos ter a vida eterna. O sacrifício perfeito. Perfeito. Desculpe-me, mas a religiosidade tenta maldosamente fazer com que as pessoas acreditem que o sacrifício de Cristo foi imperfeito. Por isso que as pessoas precisam fazer outras coisas mais. E não precisa. Aquele que tem fome e vem até ele, ele sacia a fome. Aquele que crê nele, ele sacia a sede. Glória a Deus. 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, não foi isso que nós começamos a pregação? Lhe disseram: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Será que vocês estão preparados para isso? Será que nós, quanto igreja, estamos preparados para isso? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. Isso aqui é carne. Vaidade, prepotência, arrogância. Vários adjetivos que você pode dar para a carne, que se juntar tudo, nada presta. As palavras que eu disse são espírito e vida. Glória a Deus.
No versículo 66 fala assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou para os apóstolos, os 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu. Pedro, com toda a sua brutalidade natural, inerente à pessoa dele, porque cada um de nós, Deus nos escolhe de acordo com o que nós somos. Mas não quer dizer que a gente tenha que ser desta forma sempre. Aleluia. Se você deixar o Espírito Santo e pedir a Ele, Ele transforma. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo transforma. Você que é casado, que é casada, não aponte o dedo para o seu marido, para a sua esposa. Não aponte. Não critique. A pior coisa que tem é você receber crítica dentro da sua casa. Você pode ser orientado sem ser criticado. E você que é de Cristo tem que ter humildade. Para quê? Para parar, ouvir, analisar e querer mudar. Nós vamos alcançar a perfeição? Nunca. Não quer dizer que devamos continuar do jeito que nós fomos quando conhecemos a Cristo. Fica a dica, tá? Para todos nós, principalmente para nós que somos casados, a vida a dois não é fácil. Não é fácil. Mas pode ser cada dia mais abençoado do que o outro. Quando deixamos o eu de lado e deixamos quem agir? O Espírito Santo. Amém? E Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E aqui a gente finaliza exatamente com essa fala de Pedro. Não é as coisas que Deus pode fazer por mim materialmente, e sim espiritualmente. A nossa preparação para a salvação, para a vida eterna, ela não começa depois que a gente morrer. É enquanto a gente está aqui nesse plano. Tá certo que a gente não vai ser perfeito. Nunca. Mas se você quiser e deixar, você pode subir os degraus da evolução. É uma verdade. Deixar de ser grosso, deixar de ser ignorante, tanto para o homem quanto para a mulher. E não é só em casa, não. É no convívio social mesmo. É você mostrar às pessoas de fora que quem está dentro de você é aquele que te alimenta todo dia. Um pão que vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não é da religiosidade. Não é. Vocês se escandalizam com isso? Se escandalizam, pense bem, para onde que vocês vão? Como Pedro disse, Senhor, para quem iremos?
Não é nem para onde iremos, não. Com quem nós iremos. Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aleluia. Deus amado e querido, te glorificamos, meu Pai, pela revelação da Tua palavra. Te glorificamos porque o Senhor reservou para nós que estamos aqui nesta noite, meu Deus. Nós que viemos, meu Pai, atendendo um chamado do Senhor, um chamado do Teu Espírito. Que este alimento venha fortalecer a nossa alma, que tem sede, que tem fome, que não quer viver neste mundo enganado, e muito menos pensando que estamos nos aproximando de Ti, e as atitudes mostram que não. Tu tens a vida eterna, e nós cremos. E por isso que nós te agradecemos.